1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Sabendo, amados irmãos, o apóstolo apela para as convicções dos corações dos cristãos que estavam em Tessalônica e para a certeza que habitava sobre as suas mentes de que eles pertenciam efetivamente ao Deus de Israel, e demonstra o seu carinho e afeto pelos seus filhos e filhas na fé naquela cidade, os chamando de amados. Ele tinha realmente um amor especial pelos convertidos ao cristianismo. É tanto que ele os trata como pedras preciosas de sua coroa. E quando os classifica de irmãos, isso fala de sua humildade em se colocar em paz de igualdade com todos, apesar de ser, já nesta época, o grande apóstolo Paulo dos gentios, enviado por Cristo a pregar o poderoso Evangelho àquelas pessoas, principalmente, que ainda não conheciam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Cristo mesmo declarou sobre esta escolha e está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde ele falou: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Já no Salmos 100, versículo de número 3, está escrito: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Já em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, escreveu o apóstolo Paulo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho, quando Paulo escreve sobre o nosso Evangelho, ele se refere ao Evangelho por ele anunciado
e pregado por onde passava, porque na verdade o Evangelho é de Deus e sobre Cristo e a nova aliança da graça divina. O apóstolo, como missionário do cristianismo, tinha como missão levar as boas novas do Evangelho no mundo gentílico, além das fronteiras de Israel, e que sua mensagem principal era apresentar Jesus de Nazaré como sendo o Messias enviado de Deus para executar o plano da salvação mediante a nova aliança de Deus com a Igreja remida, o que podemos chamar de nova dispensação da graça de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Verdade é que o Evangelho foi pregado ostensivamente pelo apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Paulo, tendo chegado naquela cidade, procurou de todas as formas, principalmente por meio da pregação, anunciar as boas novas sobre o Cristo de Deus, demonstrando para os gentios de que a nova aliança de Deus não era nacionalista, como foi na primeira com Israel, mas sim com todas as nações do mundo e com qualquer pessoa. Mas não foi somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, e isso funcionava na prática. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. O apóstolo conciliava suas mensagens sobre o Evangelho com demonstração de poder da parte de Deus e de Cristo Jesus, mediante as operações do Espírito Santo. É o que podemos chamar de teoria posta em prática. Não somente palavras, mas obras e atos justos, coisa que está faltando nos dias de hoje. Só palavras, mas pouca manifestação de poder, sem efetivamente a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Por fim, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo convoca o próprio testemunho de todos que faziam parte da Igreja de Cristo em Tessalônica para o que ele acabara de escrever, certamente refrescando a memória de todos eles sobre o que aconteceu quando esteve presente entre eles e o que Deus fez por amor deles, o que poderia ser comprovado por todos que presenciaram, que foram testemunhas oculares das realizações de Deus no meio da sua igreja ali na cidade de Tessalônica. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.